do número 34. Aleluia. É uma mensagem de fé para os nossos corações. Oh, glória a Deus. Né? Aleluia, Senhor. Essa palavra Deus me deu sentado aqui. Eita, Aleluia. glória. Aleluia. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino, qual é a tradução que está aí? Aqueceu. E a carne do menino, Aqueceu. e a carne do menino, Aqueceu. amém. Vou deixar assim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É um pouco de alergia, sinusite, renite, aí qualquer coisinha. Também. O nariz começa a coçar, aí começa a olho coçar. Não é gripe nem nada, viu, mas só alergia mesmo. Oh, meu filho, você está em casa. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos revela a história de Eliseu. Eliseu e a mulher sunamita. Conhecemos bem essa história, só que às vezes deixamos de ler uma história que nos traz memória do poder grandioso do Senhor. Glória A a Bíblia Deus. nos revela que Eliseu era sucessor. Elias tinha o seu sucessor, que o nome dele era Eliseu. E Eliseu, sendo sucessor de Elias, a Bíblia diz que Elias, antes dele partir, ele tinha um poder muito grande, uma força e um poder, uma intimidade muito grande com o Senhor. E Elias, por ter essa intimidade muito grande com o Senhor, Deus era tão com Elias, que quando Elias chegava em um local, quando Elias chegava em uma determinada localidade, diz a Bíblia que quando Elias passava por Samaria, se tivesse acontecendo algo em Samaria, segundo a palavra de Elias, um milagre acontecia. Aleluia. Deus era tão íntimo com Elias, e Elias era tão íntimo com o Senhor, que diz a Bíblia Sagrada que Deus fala com Elias, vai até uma certa cidade, e chegando lá, você vai entrar e vai encontrar um homem cuidando de bois, e esse homem cuidando de bois, chamado Eliseu, você vai chamar ele para a obra. E esse homem, quando a Bíblia diz que quando Elias chega nessa cidade, chama Eliseu, Eliseu não pensa duas vezes para poder seguir Elias. Elias tinha um nome muito grande na cidade de Samaria, tinha um nome muito grande naquela cidade, a ponto daquele homem abandonar aquela riqueza, abandonar a casa boa que ele tinha, abandonar os bois que eles cuidavam, só para poder virar profeta. Só que sabemos que profeta, vida de profeta não é fácil, missionária. Vida de profeta ou de alguém que tem algum cargo eclesiástico que está à frente da obra não é fácil. Só que quando Elias falou, larga tudo que você está fazendo e segue-me, a Bíblia diz que imediatamente Eliseu deixou o que estava fazendo e foi para a obra missionária. Obra, ser profeta não é fácil, porque naquele tempo tinha muitos sacerdotes e também tinha alguns profetas. Sacerdote recebia do povo e entregava ao Senhor, recebia problemas, orações do povo e passava para Deus. Só que o profeta é diferente. O profeta recebe de Deus e passa para o povo. E mensagem de profeta não é mensagem massageando o ego. Mensagem de profeta não é falando que Deus vai te honrar se você continuar na prostituição. Mensagem de profeta não é massageando o ego de alguém que está na prostituição, que está na fornicação, que está fazendo algo errado. Mensagem de profeta é assim: se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não abandonar a sua prática, você vai para o inferno. Mensagem de profeta é uma mensagem dura, uma mensagem de correção, uma mensagem para abrir os olhos do povo. A Bíblia diz que Eliseu aceitou o chamado de profeta, a ponto de Eliseu e Elias estar andando em um local. Elias abre o Mar Jordão, passa para o outro lado, e de repente Eliseu conversando com Elias, aparece uma carruagem de fogo, e aquela carruagem
anjo de fogo aparece e um redemoinho toma Elias no meio daquele redemoinho e leva Elias para o céu. Eliseu ficou apavorado e só pediu uma coisa: quando o meu Senhor te levar ao cima da minha cabeça, deixa a tua capa comigo, deixa o teu bordão comigo, porque na capa de Elias tinha poder, na capa que Elias carregava tinha a presença do Espírito Santo. Elias ficou para poder ensinar Eliseu. Até o tempo que Elias foi tomado para o céu. Às vezes não entendemos o que Deus quer conosco. Às vezes Deus nos separa de um caminho para o outro, porque o que Deus tem contigo é o céu. O que Deus tem contigo é o céu. Elias não tinha amigo, Elias não tinha amiga, Elias não tinha ninguém para poder conversar. Ah, Jezabel se levantou contra a minha vida, Acabe se levantou contra a minha vida. O que eu vou fazer agora? O amigo de Elias era Deus, o amigo colega de Elias era Deus, a ponto de Deus permitir Eliseu andar com Elias, porque era o sucessor dele. Às vezes nós que pregamos a palavra do Senhor, falamos algumas verdades, e no meio próprio da igreja, entre alguns irmãos, se levanta contra nossas vidas, para nos atacar, para nos caluniar. Falar: ah, esse aí está se achando, esse daí está se achando a última bolacha do pacote. Só que Elias, ele não estava ligando se alguém estava gostando dele ou não. Elias não queria saber se ele tinha uma aparência boa ou não. Elias queria saber de pregar a palavra do Senhor. Elias queria chegar e onde que tivesse um problema, ele falava: segundo a minha palavra vai acontecer. Elias tinha uma capa, e essa capa, onde que Elias chegava, se tivesse um mar na frente, ele pegava a capa, tocava no mar e o mar abria, porque Elias tinha autoridade. Se nessa noite você está vendo um problema na tua frente, que você não está vendo para onde mais ir e o mar está na frente, Deus está te lembrando nessa noite: você tem autoridade para poder abrir esse mar, para você passar para o outro lado. E se o mar não abrir, você vai começar a andar por cima das águas, mas do outro lado você vai chegar, porque é promessa de Deus você chegar do outro lado. E Elias foi tomado para os céus num redemoinho de fogo. A capa cai, Eliseu abre o mar novamente, o Jordão, passa para o outro lado, e a obra começa na vida de Eliseu. A chamada começa na vida de Eliseu. Eliseu passa por algumas rejeições na sua caminhada. Eliseu passa por algumas provações na sua caminhada. Eliseu passa por alguns momentos de lágrima na sua caminhada. Mas mesmo assim Eliseu não deixou de adorar ao Senhor. Mesmo assim Eliseu não deixou de servir ao Senhor. Mesmo assim Eliseu não deixou de praticar aquilo que ele tinha aprendido com Elias. Por mais que esteja tudo dando errado, continue na tua caminhada, porque lá no fim vai dar certo na tua vida. Há uma mensagem de Deus para nossas vidas. Por mais que você esteja passando por algo, continue adorando ao Senhor. Por mais que o diabo esteja se levantando contra a tua vida, falando, soprando no teu ouvido, falando que você não vai conseguir, falando que alguém está se levantando contra a tua história, contra a tua chamada, contra a tua vida. Se o diabo estiver usando alguém com oração contrária, com obra de macumba, de feitiço, saiba de uma coisa: que você tem autoridade de Deus para poder pisar na cabeça do diabo, para você passar do outro lado do Jordão. Então levante a tua cabeça e siga em frente, porque o mais que Deus tem contigo se cumprirá. A promessa que Deus te fez se cumprirá na tua vida. E Eliseu, ele gostava muito de orar no Monte Carmelo. Aleluia. Porque Elias deixou o exemplo para ele orar no Monte Carmelo. Aleluia. Nossos irmãos, Glória a Deus. que quando temos um exemplo de fé na igreja, às vezes você fala igual, às vezes você ora igual, às vezes você ajoelha como a pessoa. Aqui na igreja, nessa igrejinha,
Quantas e quantas das vezes eu já vi aqui nessa igreja a pastora Francisca orando e vinha alguém aqui na frente não invejando ela, mas tomando a serva do Senhor como exemplo e orava da mesma maneira, louvava da mesma maneira e a unção de Deus derramava sobre este lugar. O povo sapateava para lá, sapateava para cá, porque tinha exemplo de Deus na vida daquela mulher. A Bíblia diz que Eliseu, tomando aquele homem como seu exemplo, como seu reflexo, como seu espelho, ele ia para o Monte Carmelo, assim como Elias também ia. A Bíblia diz que quando todas as vezes ele passava na cidade de Sunem, quando ele passava na cidade de Sunem, uma mulher chamada Sunamita da cidade de Sunem, ela observava aquele homem passando, aquele homem passando com aquela capa nas costas, com aquele cajado na mão, creio eu que tinha um cajado na mão também, com as suas vestes de profeta, com seu cabelo de profeta, indo para o monte orar. E ele ia para o monte de manhã, andava muito para poder ir para o monte, e para voltar para Samaria ele andava muito também. Mas aquela mulher, ela tinha um dom na vida dela de observar alguém que estava passando. Observar não é pecado. Pecado é você falar mal dos outros. Mas você ser observador é muito bom. Quando você chega na igreja, você tem que ter percepção de ambiente. Se a missionária Luciné chegou na igreja e tem alguém passando por alguma coisa, passando por alguma provação, ou se não tem alguém com espírito de engano dentro da própria igreja da casa do Senhor, a missionária Lucinéia, por ter percepção de ambiente e ser uma observadora perante o Senhor, ela vai olhar, vai ver que o espírito do engano está na pessoa tentando enganar a igreja, e ela está olhando, está vendo que tem alguma pessoa triste, ela vai ficar em espírito e observando, a ponto daquela mulher observar tanto aquele homem passando para orar, que ela fala para o seu marido: meu marido, tenho observado que este homem é servo de Deus. Esse homem é homem de Deus, é servo de Deus Altíssimo. Opa, ela já viu uma qualidade no homem de Deus só de poder observar. Algumas pessoas, ela observa tanto que começa a encontrar falhas, mas aquela mulher não queria saber da falha de Eliseu. Ela olhou para Eliseu e falou, esse daí é servo de Deus, porque está no monte orar ao Senhor. Ela chega no seu marido e fala: meu marido, tenho visto que esse homem é servo de Deus, vamos fazer uma pequena casa para este homem aqui dentro, em cima ou lá no fundo do quintal. Algumas traduções de Bíblia falam que é em cima da sua casa, mas outras traduções de Bíblia falam que é lá no canto da sua casa, no quintal. A Bíblia diz que aquela mulher constrange Eliseu: vamos comer pão lá na minha mesa. Eliseu: não vamos comer pão, não quero entrar na sua casa. Constrangimento, quando fala de constranger, é porque eu não quero ir, mas alguém está insistindo de eu ir. Vamos lá comer pão. Não, eu não quero comer pão, mas vamos lá, profeta, comer pão na minha casa, porque na mesa dela tinha pão. Algo que eu percebo da parte do Senhor e revelação de Deus para nossas vidas. Pão simboliza a palavra de Deus, pão simboliza a palavra do Espírito Santo. Na mesa daquela mulher tinha a palavra de Deus para aquele profeta. Na mesa daquela mulher tinha a palavra para poder alimentar aquele profeta. Hoje observamos no meio do povo de Deus que na mesa de alguns, não estou generalizando, tem fofoca, tem disse-me-disse, se assenta à mesa para poder falar mal do pastor, se assenta à mesa para poder falar mal de missionário, se assenta à mesa para poder denegrir a imagem de alguém. Muitos estão sentando na mesa para não compartilhar do pão, mas estão compartilhando algo que é diabólico. Muita vigilância, porque aquela mulher observou e depois chamou para dentro daquela casa. Observou e chamou para dentro da casa dela. Nem todo mundo você deve chamar para dentro da sua casa. Nem todo mundo você deve falar: entra aqui na minha sala,
senta no meu sofá. Nem todo mundo devemos chamar para dentro da nossa casa. Porque você vê a pessoa perfeitamente na sua frente. Você olha para ela e ela está dando glória a Deus, aleluia. Mas quando ela entra dentro da sua casa, ela faz assim, ó. Observa Deixe poder. Nossa, mas que som bonito que você tem. Eita, Jesus. Nossa, olha a tua mesa, que maravilha. Nossa, olha aquela air fry ali, air fry que fala, né? Nossa, olha que maravilha. Nossa, branca ainda. Tem muita pessoa invejosa Meu que Deus. está entrando Desse jeito. dentro dos lar para poder observar tudo. O diabo, ele é espírito. Ele não entra dentro da nossa casa assim do nada. Ele vem acompanhado de alguém. E esse alguém vem trazendo peso para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família. Deus chama a nossa atenção nessa noite. Seja vigilante para quem você tem observado. Observe primeiro, analise primeiro sem pressa. Porque a Bíblia diz que ele passava ali todos os dias para poder orar no Monte Carmelo. Todos os dias Eliseu passava para orar no Monte Carmelo. Aquela mulher observou por muitos e muitos dias para depois chamar para onde? Para dentro da casa dela. Eita, Jesus. E ela come, ele come do pão, vai embora, vai para o monte novamente. Aquela mulher, serviço de pedreiro, trata ele muito bem, chama um pedreiro, constrói uma casa para ela, constrói uma casa para aquele homem, um pequeno quarto, coloca uma cama, coloca um vaso para ele beber água, ou um candeeiro, ou uma jarra, não sei qual é a tradução da sua Bíblia, mas a Bíblia diz que também coloca uma cadeira, e Eliseu andava com um homem chamado Geazim. Geazim andava junto com Eliseu, porque um servo de Deus, por muitas das vezes, anda acompanhado de alguém, para alguém testemunhar o que ele está fazendo. Caso alguém calunie ele, ele está lá para falar: não, esse daqui não estava fazendo isso, esse daqui estava do meu lado fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz que Eliseu se sentiu muito grato, porque todas as vezes ele passava naquela casa, descansava e ia para o Monte Carmelo, até certo dia que Eliseu chama o seu moço e começa a fazer um diálogo com ele. Geazim tem observado que essa mulher tem nos tratado muito bem, tem observado que essa mulher é uma santa mulher de Deus também, tem mente ao Senhor, ela tem riqueza, tem muitas coisas. Vai até a Sunamita e chama ela até aqui, e vamos perguntar para ela, pergunta para ela, Geazim, o que eu tenho que fazer por ela, para poder agradecer ela. Eliseu, como servo de Deus, ele descansou no Senhor, e Geazim foi lá até aquela mulher. Quando Geazim vai até aquela mulher, chama aquela mulher e fala: o que o meu Senhor pode fazer para poder te agradecer? Você quer que ele vá até o rei para poder falar com ele, para poder te abençoar, te dar uma casa boa, melhor? Aquela mulher olha para aquele Geazim e fala: ah, meu Senhor, eu já tenho tudo, eu já tenho uma casa boa, já tenho riqueza, já posso falar até com o comandante do exército. Mas aquela mulher, a única coisa que ela não tinha era um filho. Ela tinha tudo, mas não tinha um filho. E um filho, para quem é mãe, vó, é a alegria da casa. Por mais que o menino bagunce tudo, mas é a alegria da casa. E criança, Jesus se agrada de todas as crianças. Aleluia, Deus. Eliseu chama aquela mulher e fala: dentro de um tempo você dará luz a um menino. Aquela mulher fala: ah, mas eu sou já avançada de idade, para milagre acontecer na tua vida. Você é a promessa que Deus pode ter feito, pode ter passado 30 anos, 10 anos, 20 anos, mas se Deus te prometeu algo, continue confiante no Senhor, porque Deus irá realizar. Se Deus falou: eu vou curar, pode passar o céu e a terra, mas Deus vai fazer um milagre na tua vida. Se Deus falou: eu vou libertar, pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar as horas, os meses, mas Deus vai libertar. Se Deus falou: eu vou te honrar, possa passar o céu, pode passar a terra, pode as plantas murchar, mas Deus vai te honrar. Se Deus falou que a promessa vai se cumprir
na tua vida. Pode passar no que for, mas a promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Então levante a tua cabeça, continue acreditando, porque se foi a voz de Deus que falou contigo, creia somente, porque a promessa de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia. Passa um ano e aquela mulher está o quê? Já com o menino nos seus braços. E aquele menino vai crescendo, o seu marido trabalhando, aquela mulher cuidando da casa, e Eliseu orando no monte. E Eliseu orando no monte. E todo servo de Deus, para ele receber algo, ele tem que ter um preparo espiritual e um preparo físico, profeta. Sabe por quê? Porque se nós não se prepararmos para receber aquilo que já está preparado, a gente nunca vai receber. Por isso que quando Deus fala, eu vou te dar vitória, eu vou te dar isso, devemos continuar orando, Senhor, me prepara para receber aquilo que já está preparado. Nota a igreja que lá em João capítulo 14, Deus, Jesus fala para o seu discípulo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Deus, eu vou preparar lugar para vocês, e depois de preparar, eu vou vir buscar vocês. É verdade. Aquilo que Deus nos prometeu, a nova Jerusalém, a morada, que a rua é de ouro e de cristal, que o olho nenhum contemplou aquilo que está preparado, que ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus preparou para o povo dele, que resistia às provações em cima dessa terra. Aquilo que Deus preparou, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia, O próprio Deus. Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Às vezes você fala, Senhor, mas até hoje o Senhor me prometeu isso há muito tempo. Passa muito tempo e até hoje eu não recebi. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite e me deu essa palavra sentada aqui para poder te falar. Dentro de um tempo determinado pelo Senhor, você obterá aquilo que o teu coração almeja. Então não fique triste, não fique apavorado, porque o maior objetivo de Satanás é querer te apavorar para poder dominar a tua mente. Mas nessa noite, se Satanás, o diabo, está lutando contra a tua vida, tentando te deixar desesperado, nessa noite é noite da derrota de Satanás, porque Deus está falando para você nessa noite, eu vou cumprir aquilo que eu falei para você, eu vou cumprir na tua vida aquilo que eu determinei que seja cumprido. Então não temos, porque Deus está no controle de todas as coisas. O profeta lançou a palavra. Depois do profeta lançar a palavra, o menino nasce, o menino cresce. Depois do menino crescer, o menino vai para o campo com seu pai. E quando ele vai para o campo com seu pai trabalhar, aquele menino observando aquele homem trabalhando juntamente com os servos do marido da sunamita, de uma hora para outra, perto do meu dia, aquele menino olha para o seu pai e fala, ai a minha cabeça, pai, ai a minha cabeça. Creio eu que o pai ficou meio desesperado, porque o pai muitas das vezes não consegue acudir um filho, não consegue cuidar igual a mãe. O pai chama o menino, chama o servo e fala, pega esse menino e leva lá para a mãe dele. O servo daquele homem pega o menino, coloca ele no burro ou no jumento e vai até a cidade de Sunem. Chegando lá, aquele menino, ai a minha cabeça, porque o sol era muito quente. Ai a minha cabeça. Aquele menino deita no sofá e diz a Bíblia Sagrada que a mãe pega o menino, ajoelha, e ao meio-dia aquele menino chega a óbito. A mãe, com dor no coração, ela não queria filho, ela não queria, mas o profeta falou, dentro de um tempo abraçarás um filho, dentro de um tempo receberás o teu milagre. E aquela mãe começou a lembrar, vamos imaginar, uma mãe que não pode ter filho, de repente ela tem um filho, ama aquele menino de todo o seu coração, e de repente o menino sente uma dor de cabeça, o menino chega a óbito, morre nos braços daquela mulher. Aquela mulher começa a lembrar as primeiras falas do menino,
Aquela mulher começa a lembrar da promessa que aquele profeta tinha feito, vai em nome de Deus, para se concretizar. Aquela mulher começa a se lembrar dos primeiros passos do menino. Aquela mulher começa a se lembrar de tudo que ela tinha passado com aquele menino, chamando mamãe, chamando papai. E aquela memória daquela mulher começa a arder. A alma daquela mulher começa a arder. Porque filho é história que Deus tem conosco. Filho é história, é mandamento que Deus tem conosco. Filho é algo que Deus falou lá no princípio. Tenha filhos para poder encher essa terra. Deus tinha feito uma promessa lá para Abraão, e essa promessa foi criando, foi desenvolvendo, a ponto daquela mulher ver a sua história ali morrer e acabar por causa do seu filho. Aquela mulher pega aquele menino e ela vai e coloca na cama do profeta. Creio eu que ela pegou uma coberta, um lençol, cobriu aquele menino até ao seu estômago, e aquele menino sem vida. A mulher com dor no coração, porque estava vendo a sua história, que ela tinha passado com aquele menino e por água abaixo. Ela estava vendo que de uma hora para outra começou a dar algumas coisas erradas na vida dela. Aquela mulher poderia tudo, missionária Lucinéia, começar a murmurar dali. É verdade. Mas ela não murmurou. Ela começou, foi fazer, sabe o quê? Porque aquela mulher era uma mulher observadora. Se Deus me deu meu filho, se Deus ele agora não tem vida, é porque Deus pode fazer algo para que a vida dele volte. Às vezes você se encontra em uma situação que você está vendo que estava dando tudo certo, tudo em paz, mas de uma hora para outra a enfermidade veio. De uma hora para outra algo começou a acontecer na tua casa, o inimigo tentando se levantar. E em vez de você correr para os pés do Senhor, você começou a se desesperar, porque o objetivo do diabo é jogar seta para que você se desespere. Você começou a olhar ali falando que estava tudo indo por água abaixo, começou a desacreditar na promessa do Senhor. Mas eu tenho um recado para você de Deus nessa noite: não desacredite daquilo que Deus te prometeu, porque Deus é o Deus que abate, Deus dá vida, Deus abre cova, mas também Deus fecha a cova. Deus é um Deus que fala, se Ele falou que vai fazer, creia somente porque Deus vai fazer. Uma hora para outra o marido daquela mulher chega para poder almoçar, porque era meio-dia. Ele olha para aquela mulher, vê o semblante dela meio triste, meio diferente, porque nós que moramos com alguém e olhamos todo dia. Vamos imaginar a pastora Francisca, o irmão Pedrão, 43 anos de casado. Eita. Se o irmão, o pastor Pedro, olhar para a pastora Francisca, ele vai ver que o semblante dela está meio triste. Ele vai chegar e vai falar: meu bem, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? E ela vai conversar com ele. Mesmo assim, a pastora Francisca, sendo uma mulher de Deus, e assim todos nós, ela observou, o marido dela chegou, olhou para ela, observou e falou: o que está acontecendo? Vai tudo bem com você? Meu bem, meu amor? Porque era um casal. E aquela mulher olha para ele e fala: vai tudo bem. Eita Deus, Bem. poderoso. Deus O que poder. nos falta hoje em dia é coragem para enfrentar o problema que está dentro da nossa Eita, casa. Deus de poder. O problema estava dentro da casa daquela mulher. Aquilo estava acontecendo dentro da casa daquela mulher. Ela não falou nada para o seu marido. Aqui eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque temos que compartilhar É verdade. aquilo que estamos passando com o nosso parceiro ou a nossa parceira. Temos que compartilhar. Aquela mulher, ela se trancou e falou: prepara o jumento, porque eu vou atrás do profeta. Aquela mulher, ela determinou: eu vou atrás do profeta. Eu não queria filho, mas se ele falou que eu ia ter filho, eu dei a luz, eu vou atrás dele. Isso é tudo culpa do profeta, porque Deus usou a boca do profeta para poder determinar na vida daquela mulher. Ela pegou o jumento, preparou o jumento, o servo daquele homem preparou o jumento. Ela sobe em cima do jumento com o coração triste,
com o coração angustiado, e vai em direção àquele Monte Carmelo. De repente, Geazi olha aquela mulher vindo. Eliseu olha para Geazi e fala: olha aquela sunamita, onde que nós ficamos na casa dela. Vai até ela e pergunte o que aconteceu. Aquele homem aquele homem vai até aquela mulher. Quando chega naquela mulher e fala: vai tudo bem contigo, com teu filho, com teu marido? Aquela mulher olha para Geazi e fala: vai tudo bem. Vai tudo bem. Por quê? Porque o problema dela não era com o marido. O problema dela não era com o servo de Eliseu. O problema dela era para quem falou que ela ia ter um filho. Ela pegou o problema dela, não descarregou no marido dela. Ela pegou aquela situação, não descarregou naquelas pessoas que ela viu na rua. Ela pegou aquele problema dela, não descarregou no primeiro que ela viu. Ela pegou aquele problema dela, respirou e falou: vou até o profeta. Porque lá no profeta ele está orando. E se eu for lá e implorar para ele, o Deus dele irá ressuscitar o meu filho. Aquela mulher com coração triste, coração angustiado. Aquele Geazi, servo de Eliseu: vai tudo bem comigo, com meu filho e com meu marido. Cadê o profeta Eliseu? Cadê aquele homem? Aquele homem, quando aquela mulher viu Eliseu, ela corre e ajoelha perante Eliseu, chorando, angustiada, e fala: eu não queria filho. Eu falei para você que eu não poderia ter filho. Só que o meu marido estava com o meu filho no campo. E de repente o meu filho sentiu uma dor de cabeça muito forte e chegou a morrer. E eu deixei o meu filho em cima da tua cama. Agora o que eu vou fazer? Eliseu olha para aquela mulher com autoridade. Olha para Geazi e fala: pega o meu bordão, ou o meu cajado, ou a minha capa. Vai até aquele quarto onde está o menino. E coloca o meu bordão, o meu cajado ou a minha capa em cima do menino, que ele irá ressuscitar. Só que aquela mulher, ela não queria que ninguém fosse a não ser o profeta. Porque quem tem compromisso com a obra, a gente queremos quem tem compromisso com a obra para poder fazer uma oração pelo nosso lado. Quem tem compromisso com a obra nunca vai querer outra pessoa que não tem Deus na vida para impor as mãos sobre a nossa vida para poder orar. Um recado de Deus para nossas vidas: não aceite qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça, porque você não sabe o que aquela pessoa anda praticando. Uma coisa é você conhecer a vida dos seus pastores, exemplo de fé para nossas vidas. Outra é chegar qualquer um aqui, convidar fulano para poder pregar. É uma bênção para poder pregar, mas somente Deus sabe o que faz. Somente Deus sabe o que ela faz. Aquela mulher grudou nos pés de Eliseu e falou: eu quero que você vai. Porque ela sabia que Eliseu tinha Deus na vida. Prova disso, que Geazi não tinha Deus na vida dele. Por quê? Porque Geazi andava com o servo de Deus. Mas quando Eliseu fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, depois de Naamã estar curado, Geazi almeja aquilo que Naamã tinha oferecido para o profeta: ouro, prata e verte. Geazi cresce o olho, a ponto de Geazi ir atrás de Naamã e pedir aquilo em nome de Eliseu. Só que a partir daquele momento, quando ele mentiu, é porque não tem Deus na vida. A lepra de Naamã recai sobre a vida de Geazi. Então Geazi não tinha Deus na vida dele. Geazi ouvia falar de Deus, via Deus agindo através do profeta, mas não tinha Deus na vida dele. Observamos que tem muitas pessoas que somente é igual a Geazi, observa, faz, executa a ordem, mas não tem Deus na vida dele. Eliseu era diferente. Eliseu, ele tinha Deus na vida dele, tinha compromisso com Deus, orava no monte. Se Eliseu falasse, acontecia. É por isso que aquela mulher falou: não, meu Senhor, eu quero que você vá até lá para poder orar pelo meu filho. Eliseu pega aquela mulher triste, angustiada, e vai até a casa daquela mulher. Aleluia. Quando chega lá, todo mundo triste, porque o marido já tinha observado que não estava nada bem.
Mas o marido respeitou o que estava acontecendo. Aleluia, Deus. Eliseu ficou confiante no Senhor. Trancou a porta. Fechou a porta com o problema daquela mulher dentro do quarto. E aquela mulher do lado de fora orando ao Senhor. Eliseu fecha a porta e começa a andar de um lado para o outro. Senhor, manda o espírito de vida para esse menino. Senhor, manda o espírito de vida para esse menino. Senhor, o Senhor usou a minha boca, eu determinei, então envio o espírito de vida para esse menino. Eliseu vê esse menino, coloca boca com boca, olho com olho, braço com braço, perna com perna. Eliseu se levanta e continua a orar. Senhor, manda vida para esse menino. Senhor, manda vida para esse menino. E Eliseu deita em cima do menino, boca com boca, mão com mão, perna com perna. E de repente Eliseu se levanta e anda para um lado para o outro. Senhor, manda vida para esse menino. Ao menos que a mulher tinha visto a história dela acabar, aquele momento a felicidade daquela mulher se tornou em tristeza, em angústia, mas Eliseu estava ali para poder orar pelaquela casa. Senhor, manda vida para essa casa. Senhor, manda paz para essa casa. Deus está dizendo que você tem autoridade para orar para o seu lado. Senhor, manda paz para essa casa. Senhor, manda paz para a minha família. Senhor, liberta fulano. Senhor, liberta ciclano. Deus está falando que você tem autoridade para orar pela tua casa. Eliseu subiu a terceira vez em cima daquele menino. E de repente veio o espírito de vida. Aleluia, Deus. O sonho daquela mulher. Oh, O Deus. sonho daquela mulher foi restaurado. O sonho dela era ser mãe, mas ela não poderia ter filho. Segundo a palavra do profeta, Deus restaurou o sonho daquela mulher. Aleluia, Deus Deus. está nos dizendo nessa noite: Aleluia. eu estou restaurando o sonho nessa noite. Eu estou restaurando a tua família nessa noite. Eu estou restaurando a tua saúde nessa noite. Eu estou restaurando o teu ministério nessa noite. Deus está restaurando a tua vida nessa noite. Aquele sonho que por um momento você pensou que ia dar errado, mas Deus está falando: ora com autoridade, ora com autoridade, porque o Espírito de vida irá descer sobre a tua casa, irá descer sobre a tua família, irá descer sobre a tua vida. O Espírito de vida e o Espírito da verdade irá descer sobre a tua casa. Deus está restaurando a tua vida nessa noite. Se coloque. Aleluia, Aleluia, Deus.